how are you doing today? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos iniciar mais uma English Class. Então vamos conferir os conteúdos da nossa aula. Então essa é a aula 15. O objeto de conhecimento é demonstrative pronouns, these, those, afirmativa, negativa e interrogativa. O detalhamento é utilizar os pronomes demonstrativos em orações. Então, nós vamos dar sequência a esse assunto, vendo um pouquinho mais sobre esse tópico. Let's go! Bem, lembre-se que a gente está trabalhando um tópico específico da nossa unidade, não é? Então, nessa unidade, vocês vão ver muitas palavras como essa aqui, multiculturalism. Multiculturalismo. Então, para trabalhar esses tópicos, nós vamos trabalhar com textos. Então, não fiquem desesperados quando vocês verem um texto aqui junto comigo. Por quê? Porque para decifrar um texto, nós vamos utilizar estratégias, isso mesmo. Então, quando a gente está utilizando um texto que não é da nossa língua, nós utilizamos estratégias de leitura. E é isso que a gente vai trabalhar durante essas nossas aulas. Além dos conteúdos que a gente vai ver, os tópicos gramaticais, nós vamos ir decifrando os textos devagarinho para que vocês possam ir se acostumando com isso. Então, quando vocês verem um texto na sua frente, você já vai usando as estratégias para compreender qual é a ideia daquele texto, o que o autor quer falar para você através daquele texto. Então, por exemplo, aqui ao meu lado eu tenho esta palavra, multiculturalism, e ao lado aqui, né, atrás dessa palavra, você tem uma imagem, não é? O que você pode analisar dessa imagem? Isso já é uma estratégia de leitura. O que a imagem quer dizer para você? Então, tem várias mãos com cores diferentes. E lá ao centro, ó, tem o nosso planeta, o nosso universo. Ou seja, o que quer dizer isso? Então, várias mãos, ou seja, diferentes pessoas, diferentes povos, diferentes culturas, certo? Ó, cultura, tem a palavra cultura aqui nessa palavra. Só que tem uma lá no comecinho, né? Multiculturalismo. Ideias, né? Variadas em relação à cultura, multiculturas. Então, quando você vê a imagem, você já faz logo a associação dessa imagem com o título do texto, right? Então, nós vamos agora ver o texto especificamente e vamos ficar de olho nesses pequenos detalhes para a gente decifrar o texto. Let's go! Então, observe aí. Você tem aqui nesta cartela o título do texto, porque ele você consegue observar o título do texto, porque ele está em destaque e numa cor diferenciada dos demais. Observe que ele sempre vai aparecer lá no começo em destaque, certo? Ele pode estar em negrito, ou ele pode estar sublinhado, ou ele pode estar aparecendo também como uma cor diferenciada, como vocês podem observar aqui, ele está em azul e o resto do texto todo está em black, né? Em preto, certo? O que mais que eu posso observar no meu texto? Novamente a gente viu, né, aquela mesma imagem se repetindo aqui, ó, aquelas variadas mãos, mãos com cores diversas, não é? Rodeando quem? Rodeando o nosso planeta. Então, combina com o quê? Combina com a palavra que está aqui, ó, certo? Que a gente acabou de ver. Mas tem uma pergunta aqui neste título. E a pergunta é: What is multiculturalism? What is multiculturalism? Observe que é uma pergunta, nós já observamos palavras relacionadas a perguntas, não é? As double H words. Lembram-se delas? Who, where, when, why, what. Então, nós temos uma double H word aqui, certo? E o verbo to be aqui ao lado também, que você já conhece. Então, você vai decifrando palavras que você já viu. Observe que tem palavras que você já conhece aí também. Então, use o seu conhecimento prévio, ou seja, o seu conhecimento que você já adquiriu antes de você começar a estudar a língua inglesa. Então, what significa o quê, certo? Nessa pergunta é o quê. What também pode significar qual, não é verdade? Então, o que, o verbo to be
Is significa é ou está. Então, o que é multiculturalism? O que é multiculturalismo? Então, eu quero agora chamar a atenção de vocês para uma estratégia que a gente vai utilizar agora, que são as palavras cognatas. Nós já vimos antes essa estratégia. Lembram-se o que são as palavras cognatas? Vou escrever aqui palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas palavras que são bem parecidas com a nossa língua, certo? E elas também têm praticamente o mesmo significado, ok? Então, eu vou marcando aqui devagarinho as palavras com vocês, ok? Vamos dar uma olhada aqui nestas palavras. Então, por exemplo, aqui ele começa em sociology, multiculturalism. Então, essa palavra sociology, eu posso marcá-la como uma cognata? Eu vou marcar aqui, tá bom? Vou marcar aqui, vou marcar embaixo, para não ficar muito encoberto aqui a palavra, tudo bem? Então, vou marcar sociology como uma palavra cognata. Por quê? Se você for fazer a leitura dessa palavra, praticamente é toda ela que você vê em português. Sociologia. Então, nesse GY aí, eu posso trocar pelo nosso IA. Sociologia, não é? Eu vou marcar multiculturalism também. Por quê? Porque só falta a palavra O no final para ela, para ficar como português. Multiculturalismo. Então, sociology, multiculturalism describes the manner in which a given society deals with cultural diversity. Então, eu vou marcar cultural, porque é a nossa palavra cultural, não é em português. Diversity, diversidade. Como a palavra é praticamente quase toda em português, né? Só mudou aquele no finalzinho, T, vou marcá-la também, certo? Porque ela é bem parecida. Diversity, diversidade. Então, based on the underlying assumption that these members of often very different cultures. Vou marcar a palavra culture, certo? Cultura, que é bem parecido, só trocar o E pelo A. Ok? Can coexist peacefully. Multiculturalism. Vou marcar um multiculturalism, também lembrando que é uma palavra que se repete no texto. Então, eu posso marcar também como palavras repetidas relacionadas ao assunto, ok? Então, expresses the view that society is enriched by preserving, respecting and even encouraging cultural diversity. Então, novamente aparece a palavra cultural e a palavra diversity, a gente já sabe que é diversidade, certo? Então, basicamente, o que ele está falando aqui no nosso texto? Ele está falando em relação a um tópico que é na sociologia. Então, ele está dando essa definição de multiculturalismo na sociologia. Então, ele está dizendo que o multiculturalismo ele descreve uma maneira, né, que a nossa sociedade lida com a cultural diversity, lida com a diversidade cultural. Então é baseada numa afirmativa que os membros de muitos diferentes variadas culturas podem coexistir, né? A palavra coexist, peacefully, ok? Em paz, né? Com tranquilidade. Então, multiculturalismo ele expressa a visão that society, que é a sociedade, é enriquecida pela preservação, preserving, respecting, pelo respeito e pelo encorajamento da diversidade cultural. Então, basicamente, ele está falando sobre isso aqui. Ele está dando a definição do que é multiculturalismo na visão da sociologia. Então, observe aqui no finalzinho que tem a fonte, de onde foi retirado isso, certo? A data, de onde foi tirado também, ok? E aí a gente passa um pouquinho mais adiante, porque tem outros textos que a gente vai ver também esse tópico da nossa aula. Bem, e a pergunta a respeito desse texto foi a seguinte: quais palavras cognatas você identificou no texto? Vocês puderam acompanhar junto comigo que várias vezes tinha a palavra cultural, cultures, ok? Por quê? Porque se você está falando de um determinado assunto, esta palavra vai se repetir durante o seu texto. Então, é uma outra estratégia que eu posso utilizar também. Quais são?
são as palavras repetidas. Então, os cognatos que a gente viu quais foram, né? O culture, culturalism, multiculturalism, ok? Então, todas essas são palavras cognatas que você pode observar que a base delas é praticamente igual ao português e a tradução, né, consequentemente, também é igual, ok? Agora nós vamos ver mais um texto, vamos ver outras estratégias para a gente trabalhar mais um texto também relacionado ao nosso assunto do tema da unidade. Vamos acompanhar. Agora, novamente, vocês estão vendo a mesma palavra ali, ó, que nós vimos no texto anterior, multiculturalism, que vocês já sabem o que é. Então, já fica mais fácil, não é? Vamos utilizar nossa estratégia novamente? Primeiramente, nós vamos ver aqui o título, que você já sabe o que é isso aqui, não é? Multiculturalism. In the US. US. O que será esse US? Antes de falar para vocês o que é, vamos observar aqui essa imagem. Quem acha o que é essa imagem aqui? Parece a imagem de um recorte de mapa, não é isso? É isso mesmo. Observar o que tem dentro dessa imagem, olha só, ela está recheada com rostos, né, de pessoas, com fotos, né, do rosto de variadas pessoas ali. Então, esse mapa, né, é um recorte lá dos Estados Unidos, que a palavra em inglês, né, a sigla é US. De onde vem o US? United States, Estados Unidos. Então, tudo se relaciona. Observaram que a imagem deste mapa está falando o quê? Dos Estados Unidos, mas o detalhe é que tem rostos variados. Vocês podem observar que dentro desse mapa aí, os rostos não se repetem, não é? Você pode observar que o rosto das pessoas é bem variado. Tem gente com cabelo lisinho, outro enrolado, a pele mais escura, não é? A pele mais clara. São bem diversificados. Então, o que está falando aqui no meu texto? Do multiculturalismo, onde? Nos Estados Unidos. É disso que ele vai falar. Então, você vai observar que essa palavra Estados Unidos, multiculturalismo, cultura, vai se repetir também dentro desse texto. Right? Então, vamos observar palavras repetidas agora dentro desse nosso texto? Vamos lá. Então, já que a gente está falando dos Estados Unidos, né, a gente vai acabar encontrando palavras relacionadas a ele, ok? Então, vamos lá. The United States. Então, a gente acabou de ver que os Estados Unidos, né, é o assunto do nosso texto. Então, ele vai aparecer logo. The United States has long been a very culturally diverse nation. Então, aqui ele está dizendo que os Estados Unidos, há muito tempo, é uma nação diversa, né? Culturally, culturalmente diversa, ó. Diverse, culturalmente diversa. And that is one of its strengths. Strengths é a fortaleza, força. Então, novamente, palavra repetida aqui, ó. Cultures, many cultures, muitas culturas from around the world are represented in the US. Novamente, US aparecendo aqui, porque é assunto do nosso texto. Então, muitas culturas em volta do mundo são representadas nos Estados Unidos. And many people recognize the importance of ensuring that all those cultures receive the respect and support they need to continue flourishing, ok? Então, aí ele está dizendo que muitas pessoas reconhecem essa importância dessas diversas culturas e elas devem receber o respeito, né, e o apoio necessários para que elas continuem, né, progredindo. Continuando um pouquinho mais o nosso texto, então ele diz aqui, de acordo com uma informação, né, um levantamento, Census Data, the ethnic makeup of the United States, novamente a palavra Estados Unidos aqui, não é? Então, a característica, né, da etnia aqui dos Estados Unidos é dessa forma, ó, is approximately, e aí ele vai dar para você um pequeno mapa aqui dos tipos, né, de culturas, né, de etnias que nós temos lá nos Estados Unidos. Então, ele vai o quê? Olha a sequência do maior para o menor, não é? Então, 75%, né? White, 13,6%, Black, 18,9%,
Hispanic, né, ou latino, então espanhóis ou latinos. Aí Asian, 6% e 1,3% Native American ou Alaska Native. Olha só, observe isso aqui, que 1,3% são americanos nativos, né? Ou do Alasca também, nativos. Bem pouco, não é? E two or more racial groups, certo? 2,9%, 2 ou mais grupos raciais. Então, esse é o aspecto, né, de étnico dos Estados Unidos. Então, essa porcentagem aí que você pode observar, ok? Vamos continuar um pouquinho aqui do nosso texto. E aí ele completa um pouquinho mais sobre o que a gente acabou de ver, ó. This is not an exhaustive list, it is just a representation. Olha só, representation é uma palavra que eu posso usar também, ó. Cognata, representação. Esse "shon" no final dá sempre a ideia de são, ok? No português. Então, of some of the larger racial and ethnic groups in the country. Então, não é uma lista definitiva, como ele acabou de falar. There are many more people from outside of these groups. Então, there are many more, muitas outras pessoas fora desses grupos. Olha só, tem uma palavra em destaque aqui. And there is also a great deal of diversity. Vou marcar diversidade aqui, porque ela se repete do assunto. Within the broader categories of race and ethnicity. Ok? Então, essas classes aí, não é? Étnicas, elas são multiculturais, né, e abrigam estudantes de muitos outros países, assim como teachers também, professores, que têm cultural diversity, diversidade cultural, of the United States, continues to increase. Increase é aumentar. Então, a característica desses grupos é só aumentar mesmo. A cada ano que passa, esses grupos vão se alterando, vão se modificando, vão diminuindo ou aumentando, certo? Bem, então vamos ver as perguntas a respeito desse texto. Nossa pergunta sobre esse texto foi a seguinte: Reading Comprehension, né? Qual foi o assunto do texto? E aí, depois que a gente analisou várias palavras, vocês puderam entender que o assunto do texto é multiculturalismo nos Estados Unidos, não é verdade? Palavras-chave do texto, principalmente aquelas repetidas, não é? Estados Unidos, cultural, diverse, ethnic, étnico, ok? Então, várias palavras a respeito, né, do multiculturalismo nos Estados Unidos. Right? Então, essa foi uma rápida estratégia de leitura que a gente utilizou aí neste texto. E vocês puderam observar também algumas palavras em destaque que a gente vai ver agora. Bom, lá no nosso texto, vocês puderam observar que tinha umas palavras destacadas das demais, não é? Como assim? Aquelas que estavam uma cor diferenciada das outras. Que palavras eram essas? Eram os demonstrative pronouns, certo? Qual foi o trechinho que a gente tem essa palavra? Foi esse daqui, ó. Those cultures receive the respect and support they need to continue flourishing, certo? Então, nesse trecho nós tínhamos uma palavra que é o demonstrative pronouns, those, ok? Em outro trechinho tem mais uma outra, vamos ver aqui, ó. There are many more people from outside of these groups. Então, tanto aquele como este são exemplos de demonstrative pronouns. Então, quais são eles? Vamos ver aqui. These e those. These e those. Vamos ver a definição do que é esses pronomes demonstrativos? Então, eles são utilizados, né, para situar a posição dos seres no tempo ou no espaço, se referindo às três pessoas do discurso. Então, em inglês, os pronomes demonstrativos são variáveis, uma vez que alguns variam em relação ao número, ou seja, podem ser singulares ou plurais. O que mais que nós temos sobre os demonstrative pronouns? Então, quando nós nos referimos a algum objeto ou alguma pessoa que está perto, nós usamos this, que significa este, esta, isto. E quando nos referimos a mais de um objeto ou a mais de uma pessoa que está perto, sendo, portanto, plural, nós utilizamos these, que significa estes ou estas. Right? Então, agora eu quero que vocês acompanhem um pequeno trecho de um vídeo que a gente vai ver mais alguns exemplos com esses demonstrative pronouns. Vamos dar uma olhada.
Demonstrative pronouns. These, near. These artists are excellent. These children are very happy. These wheels are worn out. Demonstrative pronouns. Those, for. Those students are from the elementary school. Those are Mexican hats. Those people are janitors. Demonstrative pronouns. These, near. These artists are excellent. Bem, então nós vamos observar essas frases que estão sendo apresentadas para vocês. Observe que tem uma palavra em destaque, não é? Que é a palavra these, que significa estes ou estas. Então, nosso personagem Solomon está apontando para esses personagens que estão aí perto dele. Ó. These artists são excellents. Eles são excelentes. These. Ele está usando these porque está próximo ali das pessoas que estão perto dele, não é? Das pessoas ou das coisas que estão próximo dele. Vamos ver a próxima frase. These children are very happy. Então, mais um grupo, né, de pessoas aí, no caso são as crianças, elas estão muito felizes. Estas crianças estão muito felizes. Então, these, estes ou estas. Continuando. These wheels are worn out. Olha só, vocês podem observar que tem uns pneus velhos ali, não é? Bem gastos. Então, ele está dizendo que os pneus estão bem gastos. Estes wheels, estas rodas, esses pneus estão gastos, ok? E vamos ver um pouquinho de outros exemplos agora com those, certo? Those. Acompanhem comigo. Então, ali está falando dessa imagem aí, não é? Ele diz o seguinte, those students are from the elementary school. Então, aqueles students, those, são da escola fundamental, elementary school, ok? Continuando, ele tem mais algumas frases utilizando those. Those are Mexican hats. Aqueles são chapéus mexicanos. Those, aqueles ou aquelas. Continuando. Those people are janitors. Que é aquelas pessoas, né, que estão ali adiante, né? São pessoas que fazem limpeza, né? Certo? São assistentes de limpeza. Alright? Então, essas foram algumas frases que vocês puderam observar a utilização dos pronomes demonstrativos these e those. Vamos agora aplicar um pouquinho utilizando a referência como a distância, né? A distância ou a proximidade. Acompanhe comigo aqui na frase. Então, olha só, demonstrative pronouns, these, those. Você tem ali o número 1, espaço, are colorful butterflies. E ali, entre parênteses, você tem a palavra far. Então, essa palavra que vai ser nossa referência para completar as frases. O que é a palavra far? A palavra far é longe ou distante. Então, quando eu estou me referindo a objetos ou pessoas que estão distantes, né, de mim, eu vou utilizar qual pronome? These ou those? Então, eu vou falar those are colorful butterflies ou these are colorful butterflies? Vamos observar, então, aqui a nossa resposta. Então, olha só, eu vou utilizar those. Então, quando o meu objeto está diferente, está longe ou distante de mim, certo? Eu vou utilizar those. O que significa those? Aqueles, aquelas, right? Então, aqueles, aquelas, are, olha, está no plural, não é isso? Aqueles, aquelas são, are, colorful butterflies. Então, butterflies coloridas. Então, borboletas, butterflies, borboletas coloridas. Those are colorful butterflies. Agora ficou mais fácil, né? Dá para saber responder as demais. Bora ver então a próxima frase. People are construction workers. A palavra near, que vai ser nossa referência, significa perto ou próximo. Bom, se o those é para coisas que estão longe de nós,
Então, quem é que vai utilizar aqui, né, para completar a nossa frase? Vamos analisar então a resposta. Então, a nossa resposta é o these, que significa estes, estas, right? Estes, estas. O que ele está dizendo aí? Estes ou estas pessoas, que é a palavra people, are, novamente, are, né, o verbo to be, concordando com o sujeito, que são pessoas. Estas pessoas são construction workers, trabalhadores da construção, certo? Construtores. Continuando, vamos ver mais uma outra frase, aí como nossa referência, agora a palavra é far. Agora ficou fácil, né? Bem simples. Vamos ver aqui comigo então. A resposta ficou these ou those? Super easy, those agora. Aqueles ou aquelas, né? Are, você já sabe que o are é plural, certo? Então, se eu estou utilizando o pronome no plural, o meu verbo to be tem que concordar com ele também, certo? São ou estão. No caso aqui é são, né? Those are, aqueles são. Diego's pair of socks. A palavra socks significa meias. Socks, meias. Right? Então, o que está dizendo aí na nossa frase? Those are, aqueles são Diego's pair of socks. No caso aqui, já que eu estou falando de meias, então são aquelas. Aquelas são os pares de meias do Diego, ok? Observe que tem aqui um apóstrofo e um S, que ele dá a ideia de posse, tá? Então, quando tem essa apóstrofo S, significa do Diego, da Marina. Então, quando tem esse apóstrofo S aí, você já sabe que é algo que pertence a alguém. No caso, está pertencendo ao Diego. O par de meias do Diego. Diego's pair of socks. Então, aqueles são o par de meias do Diego. E vamos ver mais uma outra frase aqui comigo. Agora, a nossa referência é near. Agora tá fácil demais, né? Near significa perto ou próximo. Você já sabe qual é o pronome que você vai usar, não é? Vamos ver aqui comigo, então. A resposta que completa a frase, o pronome é these, estes ou estas. No caso aqui, são garotas, girls. Então, a palavra que vai concordar, não é? Estas garotas. Novamente, o meu verbo to be concordando com os sujeitos, não é? Girls, these, certo? Então, estas girls, estas garotas, are going, elas vão brincar, ou jogar, ou tocar, não é? Que o play pode ser vários significados diferentes, né? Então, these girls are going to play. Estas garotas vão brincar ou vão jogar. These girls, estas, ok? Então, nesse caso aí dessa frase, como a minha referência é a palavra near, que significa perto ou próximo, eu estou utilizando o pronome demonstrativo these. Por quê? Porque a referência para quem está perto ou próximo é o these, certo? Utilizar. Quando o objeto estiver longe, eu vou utilizar those. Então, these, estes, estas, those, aqueles, aquelas. Então, a gente acabou de acompanhar os pronomes demonstrativos na forma do plural, these e those.